Bom dia, irmãos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Como foi prorrogado por mais um mês o confinamento, então estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos dominicais. Convido a cada um de vocês que abram suas Bíblias para o livro de Eclesiastes, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 9 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 até o versículo 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra, não se rebenta com facilidade, ou não se quebra com facilidade. Vamos orar pedindo a direção de Deus para o nosso estudo de hoje. Amado Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Nos ajuda a compreender e aplicar os ensinamentos que vamos tirar da Tua Palavra nesse dia. Que nós possamos estar atentos aos mesmos. Pedimos isso no nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Separados, mas Unidos. Separados, mas Unidos. E o nosso tema, união. Eclesiastes é considerado um livro de sabedoria. Nesse mesmo capítulo aí, nos versículos 7 e 8, ele fala do homem solitário e do que ele faz e sem nenhum valor porque ele está sozinho. Mas aí ele dá continuidade e aí nos versículos 9 até ao versículo 12, ele fala da união. Então, estar unidos é mais do que estar juntos. E viver juntos, sem união, é certamente um problema. E nesse livro nós vimos essas duas diferenças aí, né? Entre estar juntos e unidos, e estar juntos, mas não estarem unidos. Quando estamos unidos, seja com qualquer pessoa for, isso traz grandes vantagens para nós. Então, a união só traz vantagens. Conta-se a história de 2 animais que estavam amarrados e tinham uma bacia de comida para um e uma bacia de comida para o outro. E por eles estarem amarrados, então, um queria comer da sua bacia, o outro queria comer da bacia dele, e ficaram naquela luta e ninguém conseguia comer. Até que eles decidiram, não, vamos nos unir, vamos lá, comemos da sua bacia, quando acabar, nós voltamos e comemos da nossa bacia. Então, isso é que se chama de união. Decidiram os dois irem para um lado, comer daquela bacia, e depois voltar para o outro lado e comer a outra bacia. Então, comeram as 2 bacias de comida, se saciaram, porque souberam estar unidos e fazendo dessa forma. Se cada um quisesse comer a sua bacia simplesmente, não ia conseguir, porque estavam lutando um contra o outro. Então, a união trouxe a vantagem de os dois se alimentarem. Então, nós veremos hoje que a união só traz vantagens. E quais são essas vantagens que essa união nos traz? A primeira vantagem que a união nos traz está no versículo 9. Melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A união traz aumento de produção. Então, essa é a primeira vantagem de estarmos unidos. A união traz aumento de produção.
Trabalhar sozinho não anima, é muito chato. Esses dias que estamos aí no confinamento, eu estou praticamente trabalhando só, mas não é nem um pouco animador. Você começa a trabalhar, dá uma preguiça e assim é todo mundo, né? Todos nós temos isso. Quando tem alguém do nosso lado ajudando nos afazeres, o trabalho rende. Mas quando estamos sozinhos, não. Então, o trabalho em conjunto aumenta a produção, porém precisa haver união entre esses trabalhadores. Também, se cada um quiser fazer da sua maneira, o trabalho não vai adiantar ou não vai ser feito. Uma boa ilustração que vemos é a história das pessoas que estavam construindo a Torre de Babel. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, depois você pode dar uma olhada lá, nós não vamos ler todo o texto lá, mas fala que havia uma unidade de língua, então todos estavam ali trabalhando e realizando uma tarefa. Na verdade, a tarefa que eles estavam fazendo era uma tarefa de desobediência a Deus, e porque eles queriam construir uma torre e começaram a construção dessa torre, e a ordem de Deus é: vá e se espalhem, povoem a terra. E eles quiseram construir uma torre dizendo: vamos chegar até o céu, com medo de vir novo dilúvio, para que eles não pudessem morrerem afogados. Então, estavam unidos, estavam fazendo o trabalho. O que Deus fez? Confundiu a língua deles, para que não houvesse mais união. E não houve. Acabou cada um indo para o seu lado, porque não havia união. Começaram a construir, um pedia cimento, o outro trazia água. Um pedia areia, o outro trazia pedra. Então, chegaram a um ponto que não temos mais unidade aqui, então vamos ter que nos separar, porque não dá mais para fazer o trabalho. Então, o trabalho ele só rende quando tem união. Então, por isso, a primeira vantagem de estar unido é o aumento de produção. Se você está trabalhando com alguém, o trabalho rende, mas se não, não vai. Então, quando não há união, o trabalho não produz. Quando as pessoas na igreja não estão unidas, não estão fazendo o trabalho de Deus como deveria fazer, então o trabalho não desenvolve. Logo, sem esse desenvolvimento, também não há progresso. Sem o progresso, logo vem o desânimo e muitos saem da igreja e muitas vezes até a igreja fecha, porque não há união de pensamento, não há união de propósito, não há união de ideias. Então, o trabalho de Deus não vai adiante. Nós, como igreja, mesmo não estando nos reunindo, precisamos manter a nossa união. Precisamos estar unidos e se aparecer alguma decisão que precisamos tomar, então temos que tomar essas decisões, mas em unidade. Muitas vezes as igrejas acabam chegando a fechar as portas, porque cada um quer fazer de uma maneira, cada um quer agir de uma forma, e o trabalho não vai adiante. Então, a igreja, para desenvolver, precisa haver união. Mesmo, como já disse, mesmo não estamos podendo nos reunir, mas continuaremos unidos para que o trabalho de Deus continue a crescer, que possamos estar proclamando a palavra de Deus, mesmo nesses momentos de confinamento, mas aproveitando as oportunidades. Vamos estar unidos com aqueles que nós podemos. Eu sei que alguns estão com seus familiares e outros alguns amigos que estão próximos uns dos outros, estão podendo ter esse tempo de comunhão. Então aproveita esse tempo para manter essa unidade. A união só traz vantagens e a primeira vantagem é aumento de produção. A segunda vantagem que a união traz é
ela dá ânimo, a união traz ânimo ao caído. Versículo 10 diz assim: porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nós estamos sempre propensos a levar quedas, seja ela física, seja ela espiritual. Precisamos ter alguém do nosso lado para nos ajudar a levantarmos quando estivermos nessa situação, caídos. Mais cedo ou mais tarde, nós sentiremos abatidos, mas quando estamos unidos, um ajuda o outro a se levantar diante daquela situação. A união, muitas vezes, não vai evitar a queda, mas vai ter o suporte daquele que está do nosso lado para nos ajudar a levantar. Certamente, já passamos, eu já passei, você já passou, talvez esteja passando por algum momento na vida em que você está precisando de ajuda, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. Então, procure alguém que você confia e mantenha essa unidade com esse irmão, para que você possa conseguir se levantar nessa queda, seja ela espiritual ou seja ela física. Se está precisando de ajuda, peça, porque precisamos manter essa união. Nós vimos o exemplo de uma falta de união, foi o que aconteceu na igreja de Corinto. Vamos abrir lá para 1 Coríntios, capítulo 3. Era uma igreja que estavam todos ali juntos, mas não havia união ali dentro da igreja. Vimos aí no capítulo 3 o apóstolo Paulo chamando a atenção daquela igreja. E era uma igreja grande, uma igreja com muita gente lá dentro, mas não tinha unidade, não estavam unidos. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então ele está chamando a atenção aqui dos coríntios que havia entre eles ciúmes e contendas, justamente por essa falta de união. E qual era esses ciúmes e contendas? Aí ele explica no versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, não havia essa união. Não, mas eu gosto mais do apóstolo Paulo porque ele é assim, ele age dessa forma. Não, eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais do jeito dele de fazer e assim por diante. Então, havia uma grande divisão ali dentro daquela igreja. E o que acontecia com essa falta de união? Não estava ajudando os que estavam, no caso, caindo espiritualmente. E quais são esses casos que podemos verificar? A falta de união levou um jovem, no capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, aquele jovem, ele estava tendo um relacionamento com a sua madrasta e o povo ali não via isso como muitos problemas, talvez uns sim, outros não. Então, pelo fato de não haver uma união dentro da igreja, então aquela pessoa que estava com pecado na sua vida, estava
caído literalmente espiritual, mas não havia unidade, então não estava ajudando aquele jovem a se levantar. E no capítulo 6, temos mais alguns problemas aí, e justamente por falta dessa união. Versículo 1 do capítulo 6. Aventura-se alguns de vós, tendo questões contra outros, a submetê-las a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, não havia uma falta de união, havia uma falta de união dentro daquela igreja, ao ponto de pessoas dentro da igreja levar um irmão ao tribunal, questionando certas coisas que tinham contra o seu irmão, e Paulo está chamando a atenção. Olha, essas pessoas que estão caídas espiritualmente nunca poderão ser levantadas se não houver uma união. E o versículo 10 do capítulo 4 de Eclesiastes fala sobre isso. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se não houver união dentro da igreja, se não houver união entre os irmãos, então as pessoas que vão caindo espiritualmente vão ficar lá. Não vão conseguir se reerguer porque não tem um irmão que possa ajudá-lo a se levantar. Então nós precisamos estar unidos, porque essa união vai fazer com que a gente consiga levantar aquelas pessoas que estão caídas. Temos exemplos mais do que suficientes de pessoas que caíram em pecados dentro da nossa igreja e que nunca foram restaurados. Mas quando a gente trata esses assuntos dentro da igreja, a gente percebe uma falta de unidade da igreja, porque alguns, mesmo vendo que aquelas pessoas estão com problemas de pecado, ainda querem defender, ainda quer ficar do lado daquelas pessoas e acaba ou saindo da igreja a pessoa que está em pecado e aquela pessoa que está apoiando a outra. E isso tudo é por falta de união. Então nós precisamos nos unir e defender o que a palavra de Deus ensina e aplicar as disciplinas como a palavra de Deus ensina. Mas para isso precisamos estar unidos, porque senão nós não vamos conseguir levantar aquelas pessoas que estão caídas espiritualmente falando. Então precisamos estar unidos para que a nossa união faça com que essas pessoas que caem espiritualmente consigam se levantar pela nossa ajuda, pelo nosso auxílio. Então, a união só traz vantagens. E quais são as vantagens? Já vimos que a primeira vantagem que a união traz é aumento de produção. O trabalho se desenvolve quando estamos mais unidos. A segunda razão, porque a união traz vantagens, a união traz ânimo ao caído, nos ajuda essa pessoa a se levantar. E a terceira razão, porque nós devemos manter a nossa união, ou a vantagem que a união traz é conforto. Veja o versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? O texto aqui provavelmente está falando de duas pessoas que estavam viajando e nessas viagens passavam noites dormindo no ar livre, então precisavam se aproximar um do outro para poder se aquecer naquelas noites frias, e às vezes possivelmente também uma outra opção é que era um casal que estavam ali unidos, abraçados para poder se aquecer, mas ao contrário dessa união, desse aquecimento, então a desunião também traz um grande desconforto.
nós precisamos estar unidos para poder confortar um ao outro, para vivermos confortados. E quando não estamos unidos, então há um desconforto. Nós podemos ver isso na história que o Fernando compartilhou conosco há 2 domingos atrás, quando ele, aliás, 3 domingos atrás, né, que ele pregou sobre a história de Abraão e Ló. Então Ló saiu, acompanhou seu tio Abraão, e no meio da jornada houve contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e eles tiveram que se separarem. Então isso está em Gênesis capítulo 13, você pode dar uma olhada lá, e você vai ver que essa falta de união entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão trouxe um grande desconforto para Abraão e para Ló também. Então, dentro da igreja também há esse desconforto quando não há união de pensamento, não há união de propósito, não há união de ideias, porque quando você chega na igreja, você olha para a cara daquele irmão que não concorda com as suas ideias e você se sente desconfortável. Eu tenho que ir lá cumprimentar esse meu irmão porque é meu dever, mas você se sente desconfortável diante de uma pessoa que não tem os mesmos propósitos, os mesmos pensamentos e as mesmas ideias que você. Então, a falta de harmonia, né, dessa união traz um desconforto tremendo. E foi isso que aconteceu com Abraão e Ló. Tiveram que se separar e isso foi desconfortável tanto para um quanto para o outro. Eram parentes próximos, eram tio e sobrinho, mas por causa da desavença que havia entre os seus trabalhadores, tiveram que se separar. E muitas vezes acontece de igrejas dividirem ao meio porque não tem união. E esse desconforto, essa falta de união traz esse desconforto ao ponto de as pessoas se saírem da igreja e irem para uma outra igreja ou até mesmo abandonar a fé cristã de vez por falta de união, por falta de unidade dentro da igreja. Então, a união traz essas vantagens aí. Traz aumento de produção, traz ânimo ao caído, traz conforto e, por último, nós vamos ver que a união também ela traz um fortalecimento. Então, a união traz aumento de produção, a união traz ânimo ao caído, a união traz conforto e, por último, a união traz fortalecimento. Vamos ver o versículo 12 de Eclesiastes capítulo 4, diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse é um bom exemplo de a gente usar como ilustração sobre o fortalecimento, né? Quando você tem uma linha, pega uma linha não muito grossa, você vai puxar e você consegue partir, você pode arrebentar, como o texto aqui fala, né? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando tem uma dobra só, é fácil de partir. Quando você põe mais uma e mais outra, 3 dobras, você já tem dificuldade de partir. A mesma coisa, você pega 3 varinhas de madeira e você vai tentar quebrar, você vai ver que uma é fácil de quebrar, mas 3 é mais difícil. Então, a união traz um grande fortalecimento. E o que Satanás quer é que você não esteja unido a ninguém, porque quando você não está unido com alguém, então você é mais fácil dele te derrubar, é mais fácil dele fazer você cair nas suas ciladas, nas suas tentações. Então, para que você seja fortalecido, você precisa estar em união. Um grande exemplo de união nós vimos na igreja de Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia lá para você ver como é que os crentes
do início da igreja viviam. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos, versículo 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. União, unidade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, unidos, juntos, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a união traz esse fortalecimento, tanto fortalecimento físico como também fortalecimento espiritual. E uma igreja bem unida, uma igreja cumprindo com todos os seus propósitos, ela vai ser uma igreja difícil de ser derrubada por Satanás. O fortalecimento de cada crente depende dessa união uns com os outros. E essa união traz progresso para a igreja. Diz o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o aumento de produção da igreja vem devido ao fortalecimento de cada irmão, e esse fortalecimento vai trazer ânimo àquelas pessoas que estão caídas e também vai fortalecer aqueles que estão desconfortáveis, né? Vão dar conforto àqueles que estão se sentindo desconfortáveis. Então, isso faz parte da nossa união. Como eu falei, devido a esse problema do coronavírus, nós estamos impedidos de estarmos juntos. Mas essa separação não pode nos impedir de estarmos unidos. Podemos continuar fazendo o papel de igreja onde nós estamos até que tenhamos a oportunidade de estarmos juntos novamente. Claro que demonstrar essa união quando estamos próximos uns dos outros é muito melhor. Mas, enquanto isso não acontece, vamos manter essa nossa união de pensamento, união de propósito, união de objetivos, que é, quando souber de alguém que está precisando de ajuda, ir lá para poder ajudar esse que está precisando. Se tem alguém que está desanimado, vamos ajudá-lo a se levantar, vamos ajudá-lo a se reerguer. Quando vemos que tem alguém desconfortável, vamos dar esse conforto para essa pessoa. Vamos fortalecer um ao outro para que haja aumento de produção no nosso trabalho. No nosso trabalho, quero dizer, no trabalho evangelístico, no trabalho de desenvolvimento da igreja, de colocar os nossos dons em prática. Então, vamos trabalhar em cima disso para que a nossa igreja possa continuar sendo uma igreja unida. Infelizmente, acontece, né, de não estarmos juntos e alguns se perderem pelo caminho, mas não é isso que a gente almeja, não é isso que a gente quer. Mas saiba que esse é o desejo de Satanás, esse é o objetivo de Satanás, mas não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que a igreja mantenha firme os seus propósitos, os seus objetivos de evangelizar o mundo e edificar os santos. E nós podemos fazer isso mesmo não estando juntos a cada domingo. Então, vamos lembrar disso,
vamos nos manter unidos. As vantagens que a união nos traz. Então, a união nos traz algumas vantagens. Quais são essas vantagens? A união traz aumento de produção. Nós conseguimos trabalhar melhor e render o nosso trabalho quando estamos juntos. A união traz ânimo ao caído. Juntos nós vamos animar uns aos outros. A união traz conforto. Vamos nos dar apoio para esses que estão se sentindo desconfortáveis. E, por último, a união traz fortalecimento. Mesmo não estando juntos, vamos nos manter unidos para que a obra de Deus continue avante. Oremos. Querido Deus, nos ajuda a mantermos unidos para cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nesse bairro e aqui nessa cidade de Maputo. Nos dê uma boa semana, nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Uma boa semana para todos. Que Deus os abençoe. Um abraço para todos. Estou com saudades. Até a próxima.